Você está assistindo Finanças de Cabo a Rabo e o tema do vídeo de hoje é a Petrobras, uma prévia dos resultados do terceiro tri de 2025. Vamos lá. Antes de mais nada, eu sempre começo meus vídeos falando sobre o que a determinada empresa em questão faz e como ela ganha dinheiro. Se você já sabe, vai na barra aqui, pula essa parte, mas se você está chegando agora, é mais que fundamental saber o que a empresa que você pensa em investir ou já investe faz e como ela ganha dinheiro. Beleza? Vamos lá então, vou resumir. A Petrobras é aquela empresa gigantesca, né, do Brasil. Ela mexe com petróleo, gás, energia. Existe desde 1953, começou a ter ações na bolsa aqui no Brasil em 1977. Aí mais para frente, ali no início dos anos 2000, ela também passou a ser negociada lá fora, na NYSE, na bolsa dos Estados Unidos. Enfim, o que ela faz? De modo bem básico, né? Ela vai no fundo do mar, principalmente no pré-sal, tira petróleo, leva para a refinaria, ou seja, transforma a matéria-prima, o petróleo, em gasolina, em diesel, em gás de cozinha, querosene de avião, em outras matérias-primas também, e depois ela vende para nós, consumidores finais, né, para os postos e também exporta muito para outros países. E, obviamente, dito isso, você já entendeu que ela ganha dinheiro vendendo gasolina, diesel, gás, aqui no Brasil, exportando petróleo bruto para fora, né? Vendendo derivados do petróleo também, tipo nafta e lubrificantes. E ela também ganha uma grana com gás natural e energia elétrica das próprias usinas dela. Falando brevemente sobre alguns pares, digamos que tecnicamente concorrentes da Petrobras, né? Algumas que estão listadas na bolsa e diretamente no mesmo ramo, como a PetroRio, a Brava, a Petro Recôncavo, outras que não atuam diretamente com o petróleo, mas sim com derivados como a Cosan, a Vibra e a Ultrapar. Enfim, se você quer saber um pouco mais sobre alguma ou algumas dessas empresas, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo mais específico para você, beleza? O que acontece é que na prática nenhuma delas é uma concorrente ali no mesmo nível, né? A Petrobras, como eu já disse, ela é gigante, produz aí algo em torno de 70% do petróleo do Brasil, e essas outras aqui, elas produzem muito, muito pouco perto da Petrobras. Então, a gente pode dizer que não é um monopólio, né? Desde 1997, por conta da lei do petróleo, mas elas existem sim para mostrar que tem uma abertura de capital, isso pode aumentar aí a competição aos poucos, é bom frisar isso, mas ainda são muito pequenininhas comparadas à Petrobras. Você já entendeu que a matéria-prima básica da Petrobras é petróleo, petróleo é commodity, todas as empresas que têm como matéria-prima uma commodity têm que ser levado em consideração uma atenção maior, porque de tempos em tempos, por diversos motivos aí na economia global, as mais diversas commodities sobem e descem muito de preço, o que impacta diretamente, né, nas empresas, no lucro, enfim, para os dividendos, para os investidores pequenos como eu e imagino que você também. Esse gráfico aqui mostra o último ano, de novembro de 2024 até o momento que eu gravo esse vídeo. O topo do preço do petróleo chegou a quase US$ 81 e nesse momento está na casa dos US$ 65. Então a gente vê aqui que a queda não é linear, né? Em alguns momentos sobe, em outros desce, mas de fato acontece que no último ano teve uma queda bastante expressiva. Então você nota que o petróleo está muito mais barato hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, do que no ano passado. Por que acontece isso? Basicamente, lei de demanda e oferta, né? Tem muito petróleo sendo produzido, a demanda acabou que não cresceu tanto, isso impacta, assim, diretamente o Brasil. A gente vai tentar analisar aqui os dois extremos, né? Falando de algo bom, digamos assim, né? Como o fato do petróleo estar mais barato, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, eles tendem a ficar mais estáveis, né? Ou até mesmo mais baratos. Então, isso ajuda, de fato, a reduzir a inflação, facilita a vida de quem depende de transporte, agricultura, caminhão, avião e etc. Tem um outro lado da moeda que é o governo acaba arrecadando menos com os royalties, né, e impostos do petróleo, e a exportação do petróleo ela fica menos lucrativa, o que afeta as contas públicas também e principalmente o resultado da empresa, no caso da Petrobras, e para o pequeno investidor, isso afeta também na distribuição de dividendos. Menos lucros, a tendência é que os dividendos sejam mais minguados, ou seja, é bom para quem abastece e não é tão bom para quem vende. Agora, no início do mês de novembro, a Petrobras vai divulgar os resultados do terceiro trimestre. Ela já adiantou o relatório de produção e vendas, né? Faz o seguinte, se inscreve aí no canal, porque assim que esses resultados saírem, eu vou fazer um vídeo aqui mais detalhado do que essa prévia desse momento. Então se inscreve, deixa seu like, dúvida, comentário, sugestão, senta o dedo aí, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então a gente percebe que com a divulgação
desse relatório de produção de vendas aí meio que adiantado, tem muitas notícias boas, positivas, né? A produção total chegou a 3,14 milhões de barris por dia, né? Ou seja, um aumento muito expressivo. Pré-sal e pós-sal está se destacando bastante, cresceu em relação ao trimestre anterior. Inclusive, nesse slide aqui a gente pode analisar de um modo mais detalhado aqui, fazer um comparativo lado a lado, depois você dá um pause se quiser e analisa tópico a tópico, mas só como referência aqui final, produção de 3.144.000 barris por dia em relação aqui ao último trimestre, houve um crescimento de 7,6% e em relação ao mesmo período do ano passado, houve um crescimento de quase 17%. Então, uma prévia muito boa, aparentemente, do que está por vir aí nos resultados. Uma observação rápida, explicando aqui para quem fica com esse tipo de dúvida, essa sigla aqui em inglês significa a quantidade total de tudo, somando petróleo e gás, que a Petrobras tira do mar por dia. Outra notícia boa, né? A Petrobras informa sobre recorde de produção do Almirante Tamandaré Búzios 7. Olha só, a produção atingiu aqui, ó, 270 mil barris de óleo por dia, BPD, barris por dia, né? Ou seja, uma produção ali que superou a casa dos 250 mil barris. E olha que interessante, né? A ideia aqui, segundo a Petrobras, é que a produção aí do Almirante Tamandaré chegue a 1 milhão de barris de óleo por dia até o final de 2025. Mostra o quê? Boas perspectivas para um horizonte aí de curto prazo. Então a gente analisando aqui, olhando um retrovisor, um retrospecto aí de curto prazo, para quem pensa, né, muito na frente, num investidor de longuíssimo prazo, a gente está falando aqui de 5 anos. Então a gente está pegando aqui do início de 2020 até 2025. Olha só, no momento que eu gravo esse vídeo, a cotação da Petrobras aqui, da Petra 4, está na casa de R$ 30,00, R$ 29,80, um preço sobre lucro de R$ 4,96. Isso significa na prática que se a empresa continuar lucrando da forma que vem fazendo até então, no momento desse vídeo, em 5 anos, em menos de 5 anos, o investidor recupera, né, o investimento, e ela também está nesse outro indicador aqui, ela está sendo negociada com 4% de desconto, ou seja, a 0,96 do que ela tem de valor contábil. Números muito bons, certo? Certo. Mas olha que interessante. Quem comprou Petrobras há 5 anos atrás, mais ou menos ali, março de 2021, pagou a barganha de R$ 6,70. Então a gente percebe que nesse espaço curto de tempo teve uma valorização aí de mais de 300%, né? Só no valor da cotação, só no valor da tela. Falando de dividend yield, então, nem se fala. Olha só, quem comprou naquela época foi agraciado aí com, no ano seguinte, R$ 16,66 em valores nominais aí de dividendo ao longo do ano, né? Então, está dizendo aí, a gente está falando de 2 vezes o valor investido, né? O dividend yield atual da Petrobras está na casa de 17,38%, o que é hiper atrativo, baseado em outros setores, né? Comparando com outros setores. E a média dos últimos 5 anos foi de, pasmem, 25,73%. Então, quem comprou, quem acompanhou direitinho, acreditou e comprou no momento de baixa, olha só, casou com a ação, não vende nunca mais. É importante a gente entender sobre commodity, acompanhar a empresa, né, entender o que está acontecendo no mundo para, de forma a maximizar as chances da gente acertar um bom momento de entrada. Ninguém tem bola de cristal, obviamente, mas eu estou mostrando isso aqui porque para você ter uma referência de que é possível, né? Outra informação importante é que, além de ser uma excelente pagadora de dividendo em relação a valor, né, nominal aí, a frequência também é muito alta, como você pode ver aqui nesse slide, e ela paga relativamente rápido, né, também. E aqui, poucos meses depois já está pagando, às vezes faz o pagamento dividido em 2 parcelas, mas enfim, tem empresa que anuncia em 1 ano e paga só no ano seguinte, quando o valor ou quando o dinheiro já perdeu valor, a inflação já comeu um pouco desse valor, e a Petrobras não. Então, nesse quesito, ela é excelente. Uma observação, se você gosta desse tipo de conteúdo e outros conteúdos diversos sobre o mundo das finanças também, que pode te ajudar a ganhar mais dinheiro e também a trabalhar melhor com ele para multiplicar, considere se inscrever no canal. Vou deixar aqui também o link do Telegram, onde eu coloco conteúdos exclusivos no comentário fixado e também na descrição do vídeo. Outra notícia relevante aí dos últimos tempos em relação à Petrobras é que ela obteve a licença de operação, né, para pesquisa exploratória nas águas profundas do Amapá. O que isso quer dizer na prática, né? Que por hora é bom salientar que é um poço exploratório, ela não tem direito de extrair nada por enquanto, né?
mas, né, a perfuração vai começar meio que de imediato, está estimada aí para durar algo na casa de 5 meses. A gente torce para que dê tudo certo, para que ela encontre quantidades boas de petróleo, mas tem um ponto de atenção, é sempre interessante olhar pelo outro lado, né, também, né, fazer esse contraponto, porque como é apenas uma pesquisa exploratória, pode sim acontecer de não encontrar petróleo suficiente e isso não tornar a operação economicamente viável, né? Como está ali em águas profundas, uma nova área ali chamada margem equatorial, os custos ambientais também são maiores. Enfim, vai levar tempo até que isso possa se transformar em produção real, se for o caso. Mas é sim uma boa notícia no meu ponto de vista. O que você acha? Deixa aí nos comentários. Falando em empresas estatais, nunca podemos deixar ficar atentos aos possíveis riscos políticos, né? Quem tem mais de 30 anos aí ou mais vai lembrar que em meados ali de 2014, entre 2014, na verdade, e 2016, a Petrobras foi ali profundamente afetada, né, por conta da Operação Lava Jato, acabou revelando um esquema de corrupção ainda que foi conhecido como um dos maiores do mundo, né? Estava envolvendo executivo da empresa, empreiteiras, políticos, enfim. Já mais recentemente, ali em 2024, teve digamos que uma microcrise por causa daquela divergência entre o governo e os acionistas sobre a questão dos dividendos, né? Mudança na presidência da Petrobras, etc. É muito importante sempre ficar atento, não somente na questão da commodity, especificamente falando da Petrobras, mas também em riscos políticos. Pode sim acontecer, a gente espera que não, mas pode sim acontecer. Então, fique sempre atento, acompanhe o que vem acontecendo aí, porque é fundamental para esse tipo de empresa. Dito tudo isso, né, essa prévia do que vem por aí, os resultados do terceiro TRI de 2025 vão ser divulgados pela Petrobras aí no início de novembro. Eu farei vídeo aqui no canal atualizando você sobre os principais pontos, né, desse resultado. Então, para não perder, mais uma vez, se inscreve aí no canal. Se você gostou, não gostou, ficou com alguma dúvida em relação a esse vídeo ou tem alguma sugestão, deixa aí nos comentários que eu vou te responder. E, mais uma vez, se inscreve no Telegram, no canal do Telegram e também aqui no nosso canal para ficar atento e não perder nenhum vídeo. Agradeço por assistir e te vejo no próximo.